Olá, meu nome é Ludmila. Eu sou o Pablo. E eu sou o João Pedro. Nós somos da Universidade Federal de Lavras e integrantes da disciplina de Incêndios Florestais do primeiro período de 2020. Hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre os efeitos dos incêndios florestais no solo e principalmente sobre a composição nutricional e o pH. Para entendermos como o fogo atua nessas características, é importante falarmos sobre os principais elementos do meio físico que exercerão influência nessa atuação. Basicamente, dividiremos esses elementos em três grupos, sendo eles o tipo de vegetação, o microclima e o tipo de solo. Em um incêndio florestal, a vegetação é considerada um material combustível. Observando a primeira imagem, por exemplo, vemos uma vegetação mais densa que a da segunda, o que mostra que a formação vegetal da imagem 1 possui maior quantidade de material combustível. De uma forma bem simples, o microclima mostra sua influência através da determinação da umidade inicial e, consequentemente, do calor necessário para se atingir o ponto de ignição. Mas aí você deve estar se perguntando: Mas, Pablo, o que é ponto de ignição? calma, eu vou te explicar. Ponto de ignição é a temperatura mínima em que ocorre a combustão. É quando a quantidade de vapores inflamáveis estão tão intensas que só pelo contato com o oxigênio já pegam fogo. O último fator, mas não menos importante, se mostra nas diferentes características físicas do solo. Textura, estrutura, tipo de solo, juntamente com a umidade e teor de matéria orgânica, são capazes de gerar incêndios com diferentes particularidades, que é como a gente vai ver a seguir. A amplitude dos efeitos dos incêndios florestais sobre o solo é muito variável. Com a presença do fogo, a superfície do solo se aquece rapidamente. Entretanto, em profundidades maiores, em função da baixa condutividade de calor do solo, essas temperaturas não mudarão significativamente, sendo o limite de atuação do fogo, nos primeiros centímetros de profundidade, será na camada de matéria orgânica não incorporada ao solo que acontecerão os maiores efeitos dos incêndios. A queima completa da matéria orgânica sobre o chão provoca a combustão da maior parte dos componentes nitrogenados e ácidos orgânicos, retornando cátions inorgânicos ao solo. Durante essa combustão, muita coisa pode acontecer. A temperatura alcançada irá definir a taxa de volatização e mineralização dos nutrientes, o que consequentemente influi diretamente na taxa de disponibilidade desses nutrientes para as plantas. A temperaturas muito altas, há a taxa de volatização, ou seja, a perda de nutrientes para a atmosfera é potencializada. O EST, que foi citado por Alegre em 2010, explicita que para temperaturas maiores que 500 graus Celsius, metade do nitrogênio já sofreu volatização. O potássio é volatizado a 760 graus Celsius, o fósforo a 774 graus Celsius, o enxofre a 800, o sódio a 880, o magnésio a 1107 e o cálcio a 1240 graus Celsius. Em temperaturas menores, a combustão promove a mineralização dos nutrientes, os deixando em formas de sais dissolvidos na solução do solo, o que temporariamente aumenta sua disponibilidade para as plantas. Isso é demonstrado em um estudo realizado na Reserva Florestal da UFV, no qual, em uma área recém-queimada, houve aumento dos teores de cálcio, magnésio e fósforo nos primeiros 5 centímetros de profundidade. Ainda que os nutrientes presentes no solo após um incêndio tenham sido mineralizados e não volatizados, os mesmos ainda podem sofrer lixiviação, como demonstrado por Lorenzo em 2004, levando ao aumento dos teores de cálcio e magnésio entre 5 e 10 centímetros de profundidade. Em um estudo feito em 2012 sobre o escoamento superficial de cálcio, potássio, magnésio e sódio, percebeu-se que o elemento que tem as maiores perdas é o potássio. Além disso, há uma grande concentração de potássio nos solos e de cálcio nas cinzas. O arrastamento de nutrientes tem diferentes consequências, como por exemplo a degradação da qualidade da água a jusante à área queimada.
Além dos efeitos diretos sobre o solo na disponibilidade de nutrientes, temos o efeito do desaparecimento da parte aérea da vegetação. As copas das árvores absorvem e exudam solutos que transferem nutrientes da atmosfera para o solo, como podemos ver na tabela 1. Sendo assim, a vegetação tem influência direta e indireta na composição nutricional do solo. Isso faz com que seu papel seja muito importante na recuperação de um solo após um incêndio. Além do efeito sobre a composição nutricional, a mineralização da matéria orgânica ocasionada pelo fogo ainda promove o aumento da alcalinidade do solo. Mais uma vez, Lorenzo, em 2014, nos mostra que houve redução do teor de alumínio e aumento do pH em uma área queimada na reserva florestal da UFV, o que corrobora com esse efeito do fogo sobre o solo. O pH possui grande efeito sobre o crescimento e a atividade de micro-organismos decompositores de matéria orgânica. O aumento do pH pode favorecer a atividade de micro-organismos e seus processos, enquanto o pH baixo se torna um fator estressante e reduz essa atividade. Bactérias quimiolitotróficas aeróbias estritas realizam um processo fundamental para a absorção de nitrogênio pelas plantas, chamado de nitrificação. Esse processo consiste na transformação de amônio em nitrato e é essencial devido ao nitrogênio ser um dos principais macronutrientes responsáveis pelo desenvolvimento e crescimento da vegetação. Alguns estudos já indicaram a importância do pH no processo de nitrificação e salientaram que com um pH inferior a 4, ou seja, ácido, esse processo se torna pouco expressivo. Já para os fungos, há uma maior faixa de pH habitável, que será variável entre 2 e 9, de acordo com a espécie. A variação de pH também pode ocasionar dificuldades na nutrição vegetal. Solos com pH abaixo de 6 tendem a ter uma menor disponibilidade de nutrientes para as plantas, mesmo em áreas de alta fertilidade. Tais solos ácidos proporcionam uma menor assimilação de nutrientes estes como nitrogênio, fósforo, potássio, que são os principais macronutrientes exigidos pelas plantas. A menor taxa de assimilação de nutrientes implica em baixas produtividades das culturas agrícolas e florestais, diminuindo a rentabilidade do sistema de produção. A deposição das cinzas após um incêndio florestal é de grande importância. Como citado anteriormente, as cinzas possuem um alto teor de cálcio, macronutriente muito importante para o crescimento das plantas, e que poderá ser bem utilizado após um incêndio de baixa intensidade. Em partes, é em função da fácil dispersão das cinzas por meio do vento ou da lixiviação que os efeitos dos incêndios florestais sobre a composição nutricional e o pH do solo podem mudar rapidamente. Em incêndios de alta intensidade, os processos citados anteriormente perdem relevância, havendo grandes perdas de nutrientes por meio da volatilização, em função das altas temperaturas atingidas. Muito obrigado por tirarem um pouco do seu tempo e assistirem até aqui. Compartilhe se você gostou.